Meu nome é Juvânia, sou formada em enfermagem, sou casada e tenho 3 filhos. Samuel, que hoje tem 14 anos, Pedro Levi, que tem 9 anos, e Samela, que tem 7 anos de idade. E o meu esposo, o qual seu nome é Dalmi Moreira Barreto. Há 6 anos atrás, eu estava grávida da Samela, no 8º mês de gestação. E exatamente nessa casa, no meu quarto, o Senhor me arrebatou em espírito e me falou de maneira audível e me disse que me levaria para a cidade do Rio de Janeiro para eu conhecer o seu grande amor. E me levou também em uma pista de voo e mandou que eu abrisse os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos naquele lugar, estava chovendo muito e eu pude ver um Boeing da TAM estacionado. E aquele Boeing ligou as turbinas e Deus, com uma voz forte, mas é uma voz tão doce, tão amável, que Ele consegue expressar para ti a grandeza do seu amor. E Ele me disse: aconteça o que acontecer, esse Boeing vai levantar voo e eu serei com você. Com 2 anos, o Senhor transferiu o meu esposo para o estado do Rio de Janeiro. E ele assumiu ali a gerência daquela empresa. E em seguida nós também fomos com ele. Chegando lá, com 1 ano e meio que já estávamos vivendo lá no Rio de Janeiro, Deus colocou em nossos corações buscarmos a sua face. E tudo estava bem. Porém, quando começamos a buscar a face do Senhor, Deus começou a nos alertar acerca de alguns acontecimentos que estavam para vir à nossa vida. Lembro-me que numa sexta-feira, pela manhã, nós fomos acordados com Samuel, que entrava no quarto chorando muito. O Samuel tinha exatamente 9 anos de idade. E ele caiu ao pé da cama e ele segurava a perna dele e dizia: mãezinha, eu não suporto esta dor. E a partir daquele momento, o Samuel não andou mais. E o Samuel deu a primeira entrada no hospital. E eu lembro-me que foi uma série de exames e eram muitas dores. E os médicos começaram a administrar morfina, Tilex, Valium. E o Samuel não parava de gritar. E eu me lembro que os órgãos do Samuel começaram a entrar em falência rapidamente. A bexiga do Samuel entrou em falência. E o Samuel fez um bexigoma, que era aquela barriga gigante. E eu lembro-me que a maca veio às pressas, colocaram o Samuel em cima da maca e disseram para mim: olha, o teu filho vai ser submetido a um procedimento. E eu chorava muito e pedi àquela equipe médica que deixasse me entrar. E eles deixaram. E ali eu vi o Samuel sendo entubado e o Samuel estava colocando um catéter suprapúbico, porque a sua bexiga já não mais funcionava. E em seguida, quando nós saímos para o Samuel, que o Samuel veio para a sala de recuperação, eu perguntava para os médicos o que ele tem. E eu me lembro que depois de 16 dias, o meu filho tinha o diagnóstico. Ele era portador de uma MAV, uma má formação arteriovascular. Ele tinha sofrido 9 aneurismas na medula e tinha mais 9 localizados. E aquela equipe médica, que eram médicos do Copadó, médicos da Glória, médicos de Niterói, eles fizeram uma junta médica no dia 2 de novembro e disseram para mim e para o meu esposo: olha, a doença que o teu filho tem, ela é raríssima e ela não tem cura. O teu filho será uma criança paraplégica. Ele não andará mais. Ele não fará mais xixi. Ele não vai mais evacuar. E o rim dele está comprometido. Talvez seja necessário ele fazer hemodiálise. Mas o que nós queremos te dizer é que nós queremos remover os outros aneurismas que estão localizados na medula do teu filho. Por quê? Porque na hora que eles romperem, o teu filho vai perder a visão, a audição, a memória. Ele pode ter parada cardíaca e nós vamos fazer essa tentativa. Mas nós queremos te dizer que há mais uma complicação na vida do teu filho.
É porque a medula dele, ela está com vários vazamentos. E as artérias dele, devido o derrame ter sido tão intenso, a medula está com todas as ramificações dela dada nó. E nós não temos como ter acesso diretamente a esse aneurisma. E nós queremos te dizer que a cirurgia é de alto risco. E nós não sabemos se o teu filho ele vai escapar. E também nós ainda não sabemos que médico poderia fazer essa cirurgia, porque é uma cirurgia muito, muito arriscada. E eu me lembro que em meio àqueles médicos, eu olhei para ele e disse assim: olha, eu sei que a medicina diz isso, mas eu queria te dizer que você não é obrigado a acreditar, mas eu sirvo um Deus, que Ele é tão maravilhoso que eu sei que Ele há de se compadecer da situação da vida do meu filho, da situação da vida do meu esposo e da minha vida, porque Ele conhece em que miséria se encontra a nossa vida. E eu queria te dizer que o meu Deus, Ele é um Deus de bondade e Ele há de se compadecer da nossa vida. E aqueles médicos olharam para mim e disseram: é muito bom a senhora ser uma pessoa religiosa, porque isso já lhe ajuda na questão da sua estabilidade emocional. Eu disse: olha, doutor, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de um Deus de amor. E eu disse: Senhor, as circunstâncias me dizem que não há solução. O médico me disse para eu levar o Samuel para casa. Ei, Senhor, mas me diz o que tu tens a me dizer, porque tu sabes, meu Senhor, que ainda que tu me mates, eu creio, eu sei que tu é real. E naquele momento o Senhor desceu como um telão na minha frente e me mostrou eu pegando os exames do Samuel e eu pegando um voo e chegando em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, e eu estava em frente a um médico com um jaleco branco de cabelo acaju. E eu entregava aqueles exames para aquele médico, para ele avaliar, e a visão passou. E quando foi na segunda-feira, o doutor Márcio, que havia dito para mim que não se sentia apto a fazer aquela cirurgia, ele me liga e diz: olha, Giovânia, eu me lembrei que está aqui no Brasil um dos melhores médicos da América Latina, e ele se encontra em São Paulo. Você não gostaria de levar os seus exames para ele avaliar? Eu disse: eu vou. E quando eu cheguei lá, ele verificou os exames do Samuel e disse: mãe, tu sabe o que o teu filho tem? Eu disse: sei. Ele disse: tu sabe que é gravíssimo, que homem nenhum faz essa cirurgia? Eu disse: sei. E ele olhou nos meus olhos e ele disse: mas tu crê que Deus pode me usar? Eu disse: doutor, eu estou aqui porque eu vivo na dispensação deste Deus. Ele disse: olha, pois vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu não opero por plano de saúde. O teu filho vai ter que fazer 9 cirurgias, no mínimo. Cada cirurgia, o valor é 100 mil reais. Tu me dá 50 mil antes e 50 mil depois da cirurgia. Eu olhei para ele e disse: doutor Rony, eu queria lhe dizer que Jesus, ele continua sendo fiel na minha vida. E certamente não vai ser o Senhor que vai operar o meu filho, porque eu não tenho essa quantidade de dinheiro. Se fosse uma cirurgia ou 2, com certeza eu poderia até pagar, mas desse tanto de cirurgia, eu quero lhe dizer que eu não tenho condição. E quando eu fui me levantando, ele disse: mãe, senta de novo aqui. Me diz qual o plano de saúde que tu tens. Eu disse: doutor Rony, todas as documentações estão dentro desse envelope, porque o meu esposo, ele estava demitido, ele foi admitido nessa empresa e nós ainda nem sabemos direito qual é o plano de saúde. Ele pegou meu cartão e ele olhou e disse: o seu plano de saúde é muito, muito forte. O seu plano de saúde é um plano executivo da CIMES e o mais interessante que é daqui, da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Eu disse: não, doutor Rony, eu moro no Rio de Janeiro e o plano de saúde é do Rio de Janeiro. Ele disse: não, minha filha, é não. O seu plano é daqui da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Eu quero te dizer que o Deus a qual eu estou falando é um Deus providencial. É um Deus que sabia exatamente aonde eu ia parar e Ele sabia do que eu ia necessitar.
E o desemprego foi somente uma maneira dele abrir uma porta maior para nos socorrer. E eu lembro-me que eu fui para o Rio de Janeiro. E depois de 5 dias, aquele médico me liga terça-feira de manhã, às 10 horas da manhã. E ele disse: Giovânia, aqui é o Rony Pinski, de São Paulo. Eu quero te dizer que eu já estou no teu plano. Prepara o teu filho e traz para o Rio, para São Paulo, que eu vou operar. E ali começou uma grande guerra no plano de saúde. E o Samuel, a morfina, já não estava mais fazendo efeito. O Samuel estava entrando em insuficiência respiratória. O Samuel estava também fazendo uso de oxigenoterapia, porque o pulmão dele estava com a capacidade diminuída. E eu me lembro que negaram a nós o translado aéreo, negaram a ambulância. E o meu esposo teve que pagar à vista 10 cadeiras na TAM e pagou a TAM para preparar o avião para levar o Samuel a São Paulo. E nós pagamos a ambulância também à vista. E eu me lembro que quando nós já estávamos no caminho do Galeão, o meu esposo que vinha atrás no carro, ele me liga e diz: Giovânia, você não vai mais poder ir para São Paulo, porque eu recebi uma ligação da Beneficência Portuguesa dizendo que a ambulância que ia te pegar 2h30 da manhã no aeroporto e a vaga lá na Beneficência Portuguesa, elas foram canceladas e você não tem mais como ir. E eu comecei a chorar e eu disse: Senhor, e agora? Você se lembra que eu iniciei lhe dizendo que Deus havia me arrebatado e havia me mostrado um Boeing da TAM? E tinha me feito uma promessa que acontecesse o que acontecesse, aquele Boeing ia levantar voo e ele seria comigo, pois eu estava naquela situação. E o Espírito da Verdade trouxe à memória o arrebatamento e disse: filha, o tempo do cumprimento é hoje e eu serei contigo. E eu me lembro que eu liguei para o meu esposo e disse: meu filho, eu vou para São Paulo, porque o arrebatamento se cumpre hoje. Não se preocupe, porque o Samuel, ele está guardado com a presença do Senhor. E cheguei em São Paulo com Samuel, 2h30 da manhã. E ali desceram o Samuel do avião e eu pude ver eles desmontando a porta daquele avião, porca por porca, parafuso por parafuso, porque o Samuel saiu dali dentro de uma maca em tipóia, que as dores eram tão grandes que ele não conseguia ser colocado nem numa maca de ferro. Tiraram a tipóia da maca do Samuel e colocaram ali na pista do aeroporto. E colocaram vários carros da polícia sinalizando que ali tinha alguma coisa ou tinha alguém. E eu vi todas as pessoas tomando o seu rumo. E eu comecei a orar ao Senhor e dizer: Senhor, eleva os meus olhos para os montes. Senhor, de onde me virá o socorro? Senhor, eu preciso de uma ambulância. Eu preciso de um hospital. Ei, Senhor, será que eu devo pedir alguém que me conduza com Samuel até um táxi e eu chegue em algum hospital? Senhor, me dá uma direção. E passaram mais ou menos 40 minutos. Chega um moço e bate no meu ombro e diz: ei, a senhora é a Giovânia? Eu digo: sou. Ele disse: acalma, porque Deus já está providenciando socorro para a tua vida. Eu disse: eu creio, porque eu estou orando por isso. Ele disse: olha, eu sou o piloto do presidente Lula e eu estava indo para Brasília e o presidente resolveu vir para São Paulo. E chegando aqui eu liguei para um amigo meu, Ricardo, e eu perguntei: Ricardo, onde tu estás, que eu quero me encontrar contigo? Eu estou em São Paulo. O Ricardo disse: olha, eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro, que está vindo uma mãe com um filho muito grave e eles estão precisando de uma ambulância. E eu já estou na ambulância para ir socorrê-los no aeroporto. E aquele piloto disse: diz qual é o voo que eles estão, porque eu estou no aeroporto e eu já vou de encontrar eles. E eu quero te dizer: que amor é esse? Quem é esse que muda rumos, muda situações para te socorrer?
Que graça tão grande é essa, que se compadece de alguém que não pode lhe oferecer nada. Quem sou eu? Quem era o Samuel? Não éramos ninguém, não somos ninguém. E eu pude ser alvo desta graça tão grande que dizia para mim: você tem importância para mim. E o seu filho tem importância para mim. Olha, eu sou aquele que eu paro autoridades para dar vitória àquele que chora. Eu quero te dizer que aquele moço que estava do meu lado, aquele piloto, quando a ambulância chegou lá fora no aeroporto, ela não podia entrar, porque ela não era credenciada ao hospital. E nessa época, era aquela época que estava havendo muitos atentados lá em São Paulo, no aeroporto. E eu pude entender que o amor de Deus, ele excede o conhecimento. Ele colocou aquele piloto. Ele diz: olha, a criança é minha, é responsabilidade minha. E aqui está a minha carteira. Eu quero que libere a ambulância. E se tu achares que ainda não é o suficiente, eu ligo para o presidente da República para ele autorizar a ambulância chegar até aqui. Mas é preciso essa criança ser socorrida. E o Samuel foi internado na Beneficência Portuguesa. E chegando ali, o Samuel foi submetido à primeira cirurgia. E aquela cirurgia demorou 12 horas. E o Samuel teve uma parada cardíaca. E eu estava na antessala orando. E de um lado estava o Ricardo, aquele moço que havia me socorrido. E do outro lado estava aquele piloto também ali me ajudando. E eu me lembro quando eu vi aquele berço móvel, transparente, em alta velocidade. Com mais de 10 homens, mais de 10 médicos correndo. E aquela criança sendo ambuzada. Eu saí correndo naqueles corredores e dizia: doutor Rony, em nome de Jesus, deixa-me entrar. Oh, doutor Rony, tem misericórdia de mim, deixa eu entrar na UTI. E depois de alguns minutos, ele autorizou a minha entrada e eu vi o Samuel sendo reanimado. E eu queria lhe dizer que é uma dor tremenda. E depois de alguns minutos, porque não demorou muito não, o Samuel foi se restabelecendo e o doutor Rony, ele olhou para mim e disse: olha, o Samuel está se estabelecendo. E eu me lembro que já o dia, quando foi em alta hora da noite, o Dalmi chega de Curitiba, que ele estava lá sendo empossado e já estava com uma semana em reuniões. E eu me lembro que o Dalmi entrou dentro do centro cirúrgico e quando ele viu o Samuel, a dor e a pressão foi tão grande que ele quebrou os dentes superior dele, da tensão. E ele saiu dali chorando e disse: eu preciso ir para um dentista na Paulista. E o Ricardo, aquele recente amigo que nós havíamos conhecido, tomou meu esposo no colo, botou a cabeça do meu esposo nas pernas dele, começou a alisar a cabeça dele e disse: olha, tem calma, porque vocês vão sair disso. E não se preocupa, porque nós temos orado pela tua vida e pela vida da tua família, e tu não estás só. E aquele piloto e aquele servo eram também servos de Deus. E meu esposo se lembrou que na carteira dele, ele tinha um número de uma serva de Deus que há 7 anos atrás nós havíamos estado em São Paulo e nós tínhamos ido orar com ela, a irmã Jo. E meu esposo ligou para a casa dela, era o mesmo número, e foi informado que estava tendo uma vigília e meu esposo foi para lá, muito distante, que era um local distante de São Paulo. E quando meu esposo chegou naquele lugar, o meu esposo estava com a Bíblia debaixo do braço e dentro da Bíblia tinha a foto dele com os nossos 3 filhos. E aquela mulher olhou para o meu esposo e disse: olha, homem, Deus manda eu te dizer que ele sabe que tu precisa de um dentista. E o meu esposo disse que começou a chorar e disse: é verdade, eu troquei o dentista por ele porque eu estou precisando demais dele.
E ela disse, olha, o Senhor manda eu te dizer que aquela criança que está na UTI, ela vai sair, tu acalme o teu coração. E tu ligue para aquela mulher para dizer a ela que Deus, ao amanhecer do dia, vai fazer um check-up na vida daquela criança. E aquela criança vai sair de dentro da UTI. E eu me lembro que meu celular tocou e o Dalmi me deu aquela notícia. E você não sabe o quanto eu me alegrei, o quanto eu chorei, porque eu sei que quando Deus fala, Ele cumpre. E ali no dia seguinte, o Samuel deixou a UTI e foi para o apartamento. O Samuel, depois de alguns dias, fez a segunda cirurgia. E o médico chegou para mim e disse, Giovânia, Samuel não tem mais condição física para ser submetido às outras cirurgias. Vai para o Rio de Janeiro com Samuel. E de início tu compra 300 sondas de alívio, porque tu vai passar 5 sondas no Samuel por dia. Outra coisa, na medida que tu fores passando a sonda, vai vir muita secreção purulenta, mas não te assusta, porque ele já está em esquema tríplice de antibiótico e nós acreditamos que esse antibiótico vai debelar a infecção. Mas está aqui a morfina, está aqui a dolantina, está aqui o Valium, está aqui o Tilex, está aqui o Alivium, está aqui todas as medicações. Está aqui no Bain, que tu mesmo vai aplicar. E tu vai teres o cuidado de averiguar a frequência respiratória do Samuel. Compra uma cadeira de roda para o Samuel. Compra um colchão d'água, porque o teu filho é uma criança paraplégica. E tu vai agora cuidar dele em casa. E quando ele me disse aqui, eu chorei muito. Porque eu achava que Jesus ia intervir no momento da cirurgia. Porque eu achava que eu ia ouvir da boca daquele médico dizendo, olha, foi tudo bem, Deus operou na cirurgia. Mas eu saí com o Samuel todo deformado, de corticoide. O Samuel ficou muito gordo. O Samuel não tinha sustentação na coluna, era como você pegasse um boneco, que as pernas balançavam. Eu pegava nas pernas do Samuel e dizia, Samuel, você sente alguma coisa? Ele dizia, não, mãezinha, eu não sinto nada. Só se mexia a cabeça do Samuel. E eu me deitava no banheiro e dizia, Senhor, eu não tenho entendido, mas eu quero te dizer que mesmo assim eu te amo. Senhor, eu quero te dizer que há algo na minha vida, Senhor, que eu amo a tua pessoa e eu quero te dizer que nem que tu me mate, tu continua sendo meu Deus. Senhor, mas eu quero te dizer que eu creio que tu podes fazer alguma coisa pela vida do meu filho. O Samuel foi encaminhado ao Sara Kubitschek, mas eu quero te dizer, quando eu cheguei ali no Sara Kubitschek, o médico disse, nós vamos suspender a medicação. Giovânia, nós vamos dar alta do Samuel. Nós não temos mais o que fazer. E o Samuel ficava em uma tipóia, assim, era uma maca, uma tipóia esticado. E o Samuel disse, ei, doutor André, eu queria conversar com o senhor. E o doutor André disse, pois não, Samuel. Ele disse, olha, o senhor conversa com a minha mãe, com o meu pai, é como se eu não soubesse de nada. Doutor André, eu já entrei na internet, eu sei tudo que eu tenho. Eu sei que não tem cura para essa doença, mas eu queria lhe dizer, doutor André, que eu sou um servo de Deus, eu sou um crente na pessoa de Jesus. Doutor André, eu queria lhe dizer que Jesus ele vai me curar e eu vou vir aqui andando. Doutor André, já que o senhor não pode fazer nada mais por mim, me libere, doutor André, de férias para Fortaleza. E ele começou a chorar e disse, doutor André, eu estou com tanta saudade da minha avó, dos meus amigos, das minhas tias. Doutor André, eu estou com tanta saudade de Fortaleza e eu tenho passado tantas dores, me deixa aí. E o doutor André começou a chorar e eu disse, ei, doutor André, não deixe o Samuel lhe persuadir não, doutor André, o senhor é o médico e o adulto. Porém, doutor André disse, Giovânia, leva o teu filho para Fortaleza. Giovânia não tem mais o que fazer. E eu vim para Fortaleza com o Samuel sem pele, em uma cadeira de rodas. Eu cheguei no aeroporto 2h30 da manhã aqui de Fortaleza. E eu fui surpreendida por muita gente que estava orando por mim, pela vida do Samuel, pela minha família, com cartazes. E eu quero dizer a você que aquilo foi um alívio para a minha vida e para a vida do Samuel, porque o amor, ele sara, ele cura.
O amor, ele põe a gente de pé. E eu estava precisando sentir o amor dos meus irmãos em Cristo e da minha família. E naquela sexta-feira, a minha irmã Rivânia, ela chegou para mim e disse: Giovânia, se ajoelha que eu vou orar por ti. Eu disse: não, já tem muita gente orando. Ela disse: se ajoelha, Giovânia, porque Jesus não te trouxe para cá, para Fortaleza, não foi para te matar. Ele vai fazer, minha irmã, alguma coisa pela vida do Samuel e pela tua vida. E eu me lembro que eu me debrucei na rede e ela começou a orar por mim. E Deus abriu a sua boca e disse assim para mim: querido, filha, eu te trouxe aqui à cidade de Fortaleza para que todos saibam que tu és mulher virtuosa. E eu te digo, filha minha, que ao amanhecer o dia, tu vai saltar de alegria e tu vai dizer que eu sou Deus sobre terra e sobre céus. Filha, te alegre em mim, porque eu vou operar um milagre na tua vida. E quando foi no sábado de manhã, eu fui acordada pelo meu sobrinho, que dizia: tia, corre, vem ver o que está acontecendo com Samuel. E eu corri de onde eu estava. E quando eu cheguei na porta, que eu olhei para o quarto a qual Samuel ficava de dia e de noite, o Samuel, ele não conseguia nem firmar o pescoço. As pernas dele eram mole, igual a panos. Quando eu olhei para aquele corredor, eu vi o Samuel pendia de um lado para o outro, começou a caminhar e ficava muito sangue no chão. E ele caía e se levantando e dizia: mãezinha, Jesus está me curando. E eu corri de encontro a Samuel e eu disse: Samuel, tu tens 6 aneurismas na tua medula e tu não pode andar. Ele disse: mãe, Jesus está me curando. Mãe, tu está tão sofrida que parece que tu não mais acredita. Mamãe, me solta, porque foi Jesus que me mandou andar. E meu querido, você que está me ouvindo, eu queria lhe dizer que esta foi a última vez que o meu filho ficou em uma cadeira de rodas. O Senhor deu pele aos pés do meu filho, aos braços do meu filho. O Senhor colocou a bexiga do meu filho para funcionar, colocou o intestino do meu filho para funcionar. O Senhor curou a vida do meu filho de maneira sobrenatural. Curou a minha alma, curou a alma do meu esposo. Colocou sobre nós um novo tempo, tempo para cantar. E eu gostaria agora de chamar esta vida tão amorosa, que nunca se queixou, mas que dizia: mãe, eu tenho sofrido por conta do meu pai. Eu gostaria de chamar aqui a vida do Samuel, que foi alvo da graça de Deus. E que se eu passar o resto da minha vida agradecendo ao Senhor, eu não tenho palavras de como agradecê-lo. E aqui está o Samuel com 14 anos de idade. Eu estive em dezembro em São Paulo novamente. Nós fizemos todos os exames do Samuel. E eu tenho todos os exames aqui. E o médico olhou para mim e disse: Giovânia, leva o teu filho para casa. Porque a medula do teu filho está íntegra. Não há mais nenhum aneurisma, não há mais nada. Leva o teu filho para casa, Giovânia, para ele ter uma vida normal. E aqui está a vida do Samuel. E eu quero te dizer que não importa o que tu esteja passando, não importa qual adversidade que tu esteja vivendo, eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel. Além da fidelidade dEle, o amor e a graça dEle, Ele nos abriga, Ele nos ampara. E o Senhor nos trouxe novamente para Fortaleza. E o Senhor está restaurando as nossas vidas de maneira gloriosa. Eu quero agradecer o favor de Deus, a graça de Deus, este amor. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do Samuel, que é um menino dócil, que é um menino amoroso. Eu quero agradecer a Deus pelo milagre da vida e pelas orações dos irmãos, que foi isso que me pôs em pé. E quero lhe dizer: não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assuste, porque o Senhor é Deus. E eu quero agradecer ao André por esta oportunidade a qual ele está dando para falar do grande amor de Deus. Que o Senhor possa te alcançar, André, mais e mais. E e que tu venha abundar na graça e no conhecimento do Senhor,
e que o amor do Senhor possa fluir na tua vida de maneira gloriosa. Eu agradeço essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer também os irmãos que oraram por nós, a todas as pessoas que estiveram presentes. O Senhor nunca deixou faltar na nossa vida, pessoas que nos ajudaram. Sempre, Jesus, como eu vi na pregação há pouco tempo, Ele nem sempre faz as coisas de uma hora para outra. Ele nem sempre faz as coisas de uma maneira rápida. Mas é nas pequenas coisas do dia a dia que Jesus quer lhe mostrar que Ele está presente contigo e que Ele não vai deixar. O começo pode ser amargo, mas o final a vitória é sua. Quando eu fui alvo da graça em 2003, quando o Senhor, através de uma situação extremamente difícil, nos ensinou o que significava graça. Falar da graça é algo que nos emociona e talvez seja o maior dom do amor de Deus sobre as nossas vidas e tão difícil entender e discernir o que é esse favor imerecido. Eu e meu marido, nós tivemos um filho chamado Sebastião, que começou a apresentar várias dores nas perninhas, mas eram crises que vinham e da mesma maneira como elas vinham, elas desapareciam. Nós batemos muito de porta em porta até chegar no diagnóstico conclusivo. Uma noite, numa quinta-feira, eu estava voltando para casa e o meu filho estava sentadinho na nossa cama, brincando, jogando videogame. Quando o telefone tocou, eu estava conversando com o meu pai naquela época, que também toda a família estava muito apreensiva por a gente não saber o que é que ele tinha. Ele pegou um lençolzinho, jogou na cabeça e muito doce olhou para mim e falou: "Mãe, você sabe quem é? Quem eu sou?" Eu falei: "Não, bebê, quem você tá, com quem que você se parece?" Ele falou: "Jesus, mamãe, Jesus." E imediatamente eu estava no celular, o telefone caiu da minha mão. Eu falei: "Por que você está me falando isso, filho?" Ele falou: "Porque Jesus é o meu amigão. Mas ele me pediu para te dizer uma coisa, mãe." Eu falei: "O quê?" Ele falou que daqui para frente você vai ter que ter muita fé. No sábado, meu filho foi internado para fazer uma biópsia e ali a gente descobriu que ele tinha câncer. E quando eu estava naquele leito do hospital com o meu filho, eu, meu marido, e o médico falou que ele tinha câncer, verdadeiramente o chão se abriu sobre os meus pés. E embora isso eu já tenha falado, tido a graça de poder contar esse testemunho outras vezes, isso sempre me emociona, porque é terrível você ver um médico entrar num quarto de hospital e arrancar tudo aquilo que você tem de concreto, tirar o teu porto seguro, dizer que tudo aquilo que você sonhou, porque os filhos são herança do Senhor. E o meu filho era a minha maior alegria. E eu lembro que a primeira coisa que eu senti naquela hora foi a dor, a possibilidade da perda. E eu comecei a falar para Deus: eu sou uma pessoa tão boa, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu nunca fiz nada errado. Porque com tanta gente ruim no mundo, o meu filho que eu tanto amo, eu tenho a possibilidade de perder. Quase todos os hospitais têm uma área ecumênica de oração. Eu subi nesse lugar, comecei a orar e falei, e de repente eu senti uma paz dentro do meu coração e eu comecei a agradecer. E falei: Senhor, o Senhor me deu a chance de lutar, então o meu filho ainda não está morto. Então eu vou te agradecer porque eu vou lutar, pela cura do meu filho. E se eu tenho que aprender algo com toda essa situação, me ajuda a passar por isso. E assim nós começamos o tratamento. E o Sebastião, sempre alegre, ele era uma criança que jamais murmurou, reclamou, ficava triste pela condição que ele estava. E nós fomos vivendo essa rotina da quimioterapia, de internação. Mas o que mais
me alegrava era ver o amor que meu filho tinha por Jesus. Um amor que hoje eu tenho por Deus, mas que eu aprendi através da vida dessa criança. E uma vez eu estava dormindo, cansada, já era noite, o Sebastião já tinha ido dormir, mas de repente ele falou, mãe, mãe. E eu falei, filho, o que foi? Ele falou, mãe, você não está ouvindo essa criança chorando? Então eu, tentando refazer os pensamentos, acordando de repente, percebi uma criança que deveria estar internada ao lado dele, chorando muito. Ele falou, mãe, nós temos que orar para que Jesus vá visitar essa criança. Nós nos levantamos, né, ele carregando aquele pedestal com o quimioterápico dele. Saímos no corredor do hospital e a gente ia de quarto em quarto pedindo para que Jesus visitasse aquelas crianças, as crianças que estavam sofrendo, as crianças que estavam chorando. E o Sebastião ia falar assim, Jesus abençoa, né? Jesus visita meu amiguinho. E isso era algo que a gente começou a viver. Uma tarde ele tinha que ir para a QT dele fazer a infusão da quimioterapia. E eu já tinha tirado o meu carro para fora da garagem e o Sebastião não vinha. Aí eu comecei a buzinar, né, chamando a moça que trabalhava comigo, perguntando, Cidinha, Cidinha, cadê o Sebastião? Nós estamos atrasados. Aí ela desceu chorando e falou, dona Vanessa, a senhora tem que ver isso. Eu parei o carro, estacionei, subi. Quando eu abri a porta do meu quarto, meu filho estava de joelhos ali. E aquela cena eu fiquei perplexa vendo meu filho ajoelhado e eu falei, bebê, o que foi? Aí ele falou, agora eu estou pronto, antes eu não estava. Né? O meu filho estava orando a Deus e eu agradeci a Deus porque ele era um presente. E eu falava, nossa Deus, como uma criança tão pequenininha com 2 anos e pouco pode ter tanta fé. E o Sebastião conseguiu, ele tinha, quando nós descobrimos o tumor dele, que era um neuroblastoma 4, já era muito avançado. Mas Deus foi dando uma vitória atrás da outra e as metástases dele sumiram. O câncer primário foi totalmente, evoluiu, pôde ser retirado, né, ressecou, entrou em processo de involução. E o Sebastião foi a transplante de medula. E durante o transplante eu vi o meu filho muito fragilizado. Passou-se um tempo e eu conheci uma senhora que era evangélica, porque eu não era, até esse momento ainda. E ela, olhando para mim, falou assim, você não quer conhecer a minha igreja? E quando eu entrei nesse culto evangélico, eu fiquei chocada de ver famílias. Eram o marido, a esposa, as crianças, todas reunidas ali. E nós começamos realmente a orar a Deus para que Deus abrisse uma porta, porque nós morávamos em São Paulo. E Deus abriu uma porta para Fortaleza. E nessa porta que Deus abriu, Deus nos colocou morando numa casa vizinha a um casal de pastores. E nós nos convertemos, aceitamos a Jesus e tivemos a graça novamente de ver que bênção era ter um casal de Deus nos edificando. E ali o Sebastião ficou muito bem. E em 2 meses eu vi tudo aquilo que uma mãe queria para um filho. Eu vi o meu filho saudável, eu vi o meu filho ser criança, eu vi ele brincando. Porém, o câncer voltou. E como o Sebastião havia feito o transplante, o câncer voltou muito mais agressivo, porque as células que sobreviveram ao transplante não eram células como do início, mas eram células muito mais resistentes. E aí verdadeiramente também começou uma nova caminhada muito árdua, mas uma caminhada nova de milagres com Deus. Nessa noite eu estava dormindo, quando o Sebastião se levantou da cama, ele foi até o meu quarto, abriu a porta e começou a passar a mão assim no meu cabelo e eu acordei assustada. Eu falei, filho, você está com dor, você precisa de alguma coisa? E ele falou, mãe, você sabia que eu vivo pelas suas lágrimas? E eu peguei meu filho no colo e comecei a agradecer a Deus. E eu falava, nossa Deus, que presente maravilhoso que eu tenho, como esse menino é amoroso, como ele é amável. E ele tinha tanto motivo para reclamar da vida. Porque tantas pessoas, talvez até você que está assistindo,
tem tanto para agradecer a Deus. Você tem os seus filhos com você. Às vezes a gente corre tanto atrás de bens materiais, de carro, de dinheiro, e nada disso importa quando o teu filho adoece. Eu lembro que eu orava e falava: Deus, eu não preciso de nada, mas cura o meu filho. E eu vejo tantas pessoas na igreja pedindo bênçãos para Deus na área financeira. E eu creio, amado, sabe, que Deus, como Ele proveu na minha vida muitas vezes, Ele tem alegria em nos abençoar nessa área. Mas a primeira coisa que eu aprendi de Deus é que o que mais importa de tudo é você ter relacionamento com Ele. E o quadro do Sebastião começou a piorar, a piorar. Ele já não conseguia mais urinar. Eu tive que ir para São Paulo. E na hora que nós estávamos indo para São Paulo, o meu coração começou a se inquietar. O Sebastião fez um tratamento muito novo com vacina, né? Nós pagávamos quase que 10 mil reais com o protocolo novo que tinha, buscando a cura, porque eu acreditava que Deus poderia usar de quem fosse, né, como instrumento para o Sebastião ser curado. Porém, nessa visita que nós fomos, eu achava que o Sebastião estava apenas com uma tosse muito forte. Ele tinha uma tosse que não cessava. Mas chegando lá, a médica encaminhou ele automaticamente para a UTI. E eu vim a descobrir que o câncer estava alastrado e que já tinha tomado o pulmão dele. E naquela circunstância ele ficou hospitalizado por 3 dias. E a gente orava. E o Sebastião, toda vez que a gente estava no quarto, ele fazia assim: mãe, Jesus vai me curar, eu sei que Jesus vai me curar de tudo isso. Ele tinha tanta confiança. Quantas vezes ele estava na rua e as pessoas olhavam aquela criança carequinha, com o braço todo deformado, e ele falava assim para as pessoas: você está vendo isso? Isso daqui não é nada, porque Jesus vai me curar de tudo isso daqui. E ele falava: mãe, ora, pai, ora. E o meu marido ficava de joelhos no quarto orando, pedindo por esse milagre a Deus. Mas Deus tinha um outro plano. Então, depois de 3 noites hospitalizado, o Sebastião estava realmente partindo. E antes dele falecer, o meu filho falou 3 coisas para mim. Ele olhou para mim e falou: mãe, eu te amo muito, muito mesmo, mas Deus é bom. Ele olhou para o céu, estendeu a mãozinha dele, suspirou, disse amém e foi embora. E uma das coisas que jamais me permitiu me revoltar com Deus foi o meu filho ter dito que Deus era bom. O meu filho faleceu com 5 aninhos. A primeira coisa que o Senhor me ensinou, mesmo com tantas promessas, foi que a minha confiança deveria só estar nele. Por isso eu não sei qual é a situação que você possa estar, mas os teus olhos têm que estar sempre fixos no Senhor. Uma vez eu estava na igreja e uma irmã falou para mim assim: nossa, você sabe, tinha um menininho na minha igreja com o mesmo problema. E nós oramos tanto, e Deus curou. Por que será que Deus não curou o seu filho? Naquele culto, irmão, eu caí prostrada no chão e eu tive uma das experiências mais fortes com Deus. Eu comecei a chorar e falar: Senhor, eu não vou suportar isso. As pessoas falarem que eu ainda não tive fé o suficiente para que o meu filho fosse curado. E eu estava no culto, de repente eu tive uma experiência com Deus, como se Deus tivesse me arrebatado daquele lugar. E Deus me colocou no colo dele, como pai, e começou a ministrar no meu coração. E ele começou a dizer assim: você está muito triste, não está, filha? E eu falei: sim, eu tô, Deus. E eu chorava e falava:
Tudo que eu mais amava era o Sebastião, Deus. Como pode ele não estar aqui comigo? Como pode eu ter que ver o meu filho sendo enterrado? E Deus falou, sabe, filha, eu entendo totalmente a tua dor. Você perdeu seu único filho. Eu falava, Deus, e Deus falou, você sabe, eu também perdi o meu filho. E aí eu chorava e Deus falou para mim assim, você viu o Sebastião ficar desfigurado? Eu falei, Deus, o meu filho era tão lindo, te amava tanto. E ao final eu tive que enterrar um filho totalmente deformado pelo câncer. E ele falou, sabe, eu vi o meu filho ficar deformado. Ele falou, você passou muita humilhação, não passou? Eu passei, Deus. Eu chorava e falava, eu passei tanta coisa, Senhor. E ele falava, o meu filho também foi humilhado. Nesse momento eu comecei a entender o que Deus estava querendo ministrar comigo. Aí uma hora ele falou, filha, guarde isso para sempre no seu coração. Quando Jesus ficou pregado na cruz, todo mundo esperou esse milagre. Todo mundo ficou com os olhos voltados para a cruz, esperando que eu tirasse o meu filho dali. Jesus poderia descer sozinho, amém? Deus estava ministrando comigo no sentido de dizer que todo mundo falava assim, você é Deus, né? Por que Deus não vai a teu favor, né? E Deus começou a falar assim, o mundo inteiro esperou esse milagre e eu não fiz, para que você pudesse me conhecer. Ele falou, se apega no propósito, porque tem propósito. Ele falou, você vai entender o meu propósito para tudo isso. E hoje eu entendo o propósito, né? Hoje eu vejo de toda essa situação, quando Deus me pede para testemunhar a respeito do que eu vivi, eu vejo como as pessoas buscam as mãos de Deus. E Deus quer que busque a face. Deus é um Deus que ama te alcançar com as mãos dele. Deus ama nos abençoar. Deus ama nos fazer prosperar. Mas há algo que Deus deseja mais do que qualquer coisa, que você conheça Ele, não de ouvir falar, mas dos teus olhos ver. E o Deus que eu conheço hoje é um Deus que cuida de cada uma das minhas necessidades. E uma das coisas que eu mais aprendi é ser agradecida. Porque 5 anos com meu filho, né, se Deus me perguntasse, filha, você não queria ter passado por isso? Eu teria dito, pai, eu prefiro ter passado 5 anos com o meu filho do que nunca ter conhecido ele. Eu nunca reclamei da minha situação. Eu nunca questionei, assim como o Sebastião nunca questionou. Quando meu filho faleceu no enterro dele, a palavra que o Senhor nos deu foi toda a palavra de Apocalipse que vai dizendo, ao que vencer, eu lhe darei vestes brancas. Ao que vencer, eu lhe darei um novo nome. Ao que vencer. Então, eu tenho orgulho de ter sido mãe de uma criancinha tão pequenininha, que amava tanto a Deus e que venceu. Né? E hoje a minha vida, eu tento vencer. Para ser digna de estar um dia na glória com Ele, com Jesus, porque as pessoas pensam que milagre é Deus curar. A gente tem milagres todos os dias, né? Você voltar para tua casa vivo hoje é um milagre. Você acordar com saúde é um milagre. Você ter os teus filhos com você é um milagre. Quando eu olho para mães com seus filhos, eu vejo milagres de Deus. E as pessoas estão na igreja querendo tantos milagres, quando na verdade Deus já derramou milhares de milagres. E Deus não me deu o milagre da cura, mas me deu o milagre da salvação. Me deu a misericórdia de poder hoje falar do amor dele. Porque mesmo que Deus não curou meu filho, eu amo Deus com todo o meu coração. Porque eu sei que Deus é bom. E que esse sentimento da graça, de entender o quanto Deus é bom, de entender o quanto Deus é perfeito e quanto os planos dele são muito maiores do que os nossos, possam alcançar a tua casa, a tua vida. Que você possa olhar com gratidão, porque provavelmente você é tão agraciado
por ter as pessoas que você ama com você, por ter a oportunidade de fazer as coisas diferentes. E 2 anos e meio após eu ter perdido meu filho, Deus hoje me deu a graça da restituição. Há 1 ano atrás, o Senhor começou a cobrar de mim para que eu acreditasse em ser mãe novamente. E Deus precisava me curar também da dor, da perda, da saudade. Mas eu, teimosa, não queria mais ser mãe. Eu queria servir a Deus, mas não queria mais. E Deus começou a levantar homens de Deus, mulheres de Deus, para profetizarem na minha vida, né? E eu glorifico a Deus pela vida do missionário André, que foi uma dessas pessoas usadas por Deus, né? Para me exortar a respeito daquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. E Deus falava claramente que enquanto eu não me colocasse verdadeiramente no centro da vontade dele nesse sentido, que algumas coisas eu deixaria de viver com ele. E eu resolvi me colocar no centro da vontade de Deus. E hoje, para glória e honra do Senhor, eu sou mãe novamente. De uma bençãozinha tão linda que tem enchido meu coração de alegria. E eu sei que é restituição de Deus para mim. Um tempo novo de Deus. O Sebastião, um filho nunca substitui o outro, né? A Maria Eduarda, né? A minha bençãozinha não veio substituir o irmão. Mas veio trazer alegria para dentro da minha casa. De poder ser mãe novamente, de poder segurar um filho no colo. E eu glorifico a Deus porque hoje ela vem numa condição totalmente diferente. Ela vem crescer dentro de um lar cristão, onde o nome do Senhor é temido e adorado. Né? Ela vem já debaixo de uma palavra profética, onde, se Deus quiser, ela vai ter a graça de poder crescer já, conhecendo um Deus que eu vim a conhecer através da dor. E essa é a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Né? Quando eu cheguei da maternidade com a Maria, Deus me deu uma experiência com ele. Eu comecei a agradecer a Deus e Deus começou a trazer à minha lembrança todas as palavras que Ele tinha liberado sobre a minha vida. E uma delas foi essa, né? A multiforme graça de Deus. Ela tem várias formas, né? E o que a gente não pode é fechar os olhos, querer colocar Deus dentro de uma caixinha e entender o operar e o agir de Deus. Deus, Ele é ilimitado, Ele é soberano e Ele é maravilhoso. O milagre, ele é só por um tempo, porque todos nós um dia vamos estar num outro lugar, na glória. E eu entendo que o maior milagre não é, às vezes, você receber a sua bênção, mas é ter intimidade com Deus, porque quantas pessoas recebem milagres do Senhor e viram as costas para Deus, né? Mas você conhecer a Deus de verdade e ter relacionamento com Ele faz com que você, mesmo na adversidade, jamais esqueça de que Ele é Deus e de que Ele é bom. Quando Deus faz e quando Deus não faz, Ele continua sendo Deus e a graça dele nos basta.